Evangelho, sexta-feira antes da festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira antes da festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos conduz hoje ao 5º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem ouvimos a inauguração da pregação messiânica do Senhor Jesus na cidade de Nazaré, e a fatídica experiência daqueles que estavam presentes na assembleia reunida na sinagoga de Nazaré, que expulsam Jesus para fora da cidade, depois que o Senhor anuncia o cumprimento da profecia e chama os homens ali presentes a olharem para os sinais realizados pelo próprio Deus. E fazíamos aqui aquele paralelo sobre o anúncio do Evangelho, da verdade do Evangelho, dentro das nossas casas, das nossas famílias de sangue, a nossa pequenina Nazaré, a imagem da cidade de Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, aqueles que o conheciam desde pequenininho, que o receberam ainda bebê junto com sua família, que viram passo a passo, ou seja, quantos textos... Meu irmão, minha irmã, por favor, já imaginou o que é ter São José e Nossa Senhora por vizinho? Já imaginou? E você não consegue recolher numa experiência de vizinhança, não é que as pessoas mudassem de cidade com muita frequência naquele tempo. E o testemunho fala por si, a eloquência de santidade da vida da Virgem Santíssima e da vida de São José, me parece que eram notórias. Bastaria você ter um convívio um pouco mais regular, você percebe, olhando com carinho, o quanto uma pessoa ela é de Deus, como a gente fala na linguagem popular, né? O quanto uma pessoa ela é de oração, ela é sensível às coisas do Senhor, ela transmite aquilo que é do Senhor. E a Virgem Santíssima era cheia da graça de Deus, imaculada. Como assim não recolher? E agora, vendo o seu filho, que faz as declarações com tanta clareza, ainda assim, uma resistência. E uma resistência forte, né? A ponto de levar a uma oposição de morte, um desejo homicida contra aquele que eles queriam ver como filho de José, ainda que todos os sinais levavam a perceber nele o Messias anunciado pelo profeta, e que ali estava alguém que era maior do que Isaías. Alguém que trazia sobre si a unção dos céus. Unção essa que enchia de encanto aqueles que ouviam, que era notória ao seu falar, mas que não era acolhida no coração, assim como não foi acolhido tampouco a eloquência do testemunho da Virgem Maria e de São José durante o tempo em que estiveram na cidade de Nazaré. Bem, e com isso nós então tomamos aquele compromisso ontem de rezarmos sempre pela nossa família, para que ela acolha a verdade do Evangelho, o anúncio do Evangelho, e possa glorificar a Deus pelas maravilhas que Ele tem realizado por nós. Nós que pelo batismo, eles que muitas vezes foram aqueles que nos levaram até o batismo e que nos introduziram na família de Deus, ou seja,
Homens e mulheres que conhecem algo a respeito de Deus, que nos levaram até Ele, em meio às suas imperfeições e limites, mas nos levaram, nos fizeram participar da família de Deus. E hoje, quando anunciamos e falamos sobre o Evangelho, esse Evangelho não é bem recebido e somos rechaçados, ou seja, como Jesus, conduzidos para fora, quase sendo colocado como um pária, ou seja, você não é como nós, vai para lá. Não reconhecemos. Se você fala essas coisas, nós não te reconhecemos. Ou então não te queremos aqui. Segue tua vida. E falávamos sobre como Jesus, ao entrar numa cidade que acolhia intensamente o anúncio da boa nova do reino dos céus, não pensava também naqueles da cidade de Nazaré. Muito bem. Jesus desce para a cidade de Cafarnaum, é a continuação do texto que não ouvimos hoje, mas que vai da terceira parte do quarto capítulo até o momento em que estamos. Jesus desce à cidade de Cafarnaum, onde é acolhido, e ali ele ensina. E depois de curar um endemoniado, depois de curar a sogra de Pedro, uma enferma, então estão acontecendo aqui os sinais messiânicos. Expulsa os demônios, cura os enfermos, anuncia a boa nova do reino, que vem acolhida. Jesus parte e segue pelas outras cidades da região da Judéia. E aqui no capítulo 5, no versículo 12, estamos vendo Jesus que entra em uma cidade. Estava ele numa cidade quando apareceu um homem leproso. E o texto enfatiza que a lepra era na sua vida um sofrimento fortíssimo. Um homem cheio de lepra, profundamente marcado por aquela doença que era tratada como uma maldição de Deus, quer dizer, não exatamente uma maldição, mas uma punição de Deus, até classificar como maldição seria um ato de limitação para a compreensão da fé. Porque Deus se castiga para que nós possamos pedir, nos arrepender dos nossos pecados e buscar a aliança com Ele outra vez. Então a lepra ela é vista como um sinal de um castigo de Deus, que o Senhor estava publicamente, dentre outras coisas, falando que aquela pessoa trazia consigo algo que deveria ser reparado e suplicar ao Senhor pelo grande mal, a grande ofensa que foi cometida contra ele, cujo sinal da existência dessa ofensa era a própria doença que ela trazia sobre si. Enfim, a pessoa leprosa, ela era colocada para fora da cidade. Ela precisava viver, como já falamos em outras meditações, à margem da sociedade. Deixava toda a sua família, todos os seus haveres, tudo. E começava a viver com um sino pendurado no pescoço, como diz o livro do Levítico, vestida com trapos e deveria estar a uma distância grande, superior às vezes a 200 metros de uma outra pessoa. É um belo distanciamento social, hein? A gente está falando de 1 metro e custa para a gente 1 metro de distância. É aquele 1 metro que a gente não sabe bem se é 1 metro, mas a gente tira no olho assim e diz é 1 metro. Né? A pessoa com lepra precisava ficar fora da cidade. Não poderia se aproximar em modo nenhum. Se custa para a gente, né? Vamos aproveitar esse momento histórico para entrarmos naquela cena. Se custa para a gente ficar distanciado 1 metro de alguém que amamos, por um tempo que ainda não sabemos qual é. Imagina alguém que precisaria ficar assim, talvez pelo resto de sua vida. E não só isso. Não é para prevenir o outro de ter uma doença, mas é para viver a consequência de um adoecimento da sua alma. Um pai ama tanto seu filho, tanto sua esposa, uma esposa ama tanto seu marido, ama tanto sua família, e quer se dar inteira por eles. Quando volta para casa depois de um dia duro de trabalho, pensa logo em poder abraçar aqueles que ama e vive muitas vezes as dores e suporta e aperta os dentes, estringe os dentes. No ambiente de trabalho, estringe, olha aí, está saindo palavra em italiano. E suporta às vezes situações difíceis
por amor pensando, recordando do amor que sente por aqueles em casa, e em não criar uma dificuldade, um sofrimento a mais que venha penalizar aqueles de sua casa. Isso aconteceu já tantas vezes contigo. Já aconteceu também comigo. Mas esse pobrezinho aqui não pode mais voltar para sua casa. Por causa do mal que sofre, toda a sua casa está penalizada. Seu filho a regressar todo dia para casa, lembra do pai, mas o seu pai não pode estar ali. Seu pai não está morto. Seu pai não deixou de amar seu filho e sua casa, mas vive uma situação tão dramática, aonde sua vida é inteiramente penalizada, e penalizados são também aqueles que antes conviviam com ele e agora vivem a pena de não poder conviver. Que sofrimento, meus irmãos! Em querer saber se o filho está bem, se a esposa está bem, se a família está bem. Quantas e quantas famílias talvez de algum modo não fizesse chegar até aqueles que estavam enfermos algum tipo de ajuda, talvez deixando à beira da estrada a sorte de que passasse aquele dali para poder pegar. Nós estamos vendo pelo texto que a pessoa que sofria estava fora da cidade, à margem da cidade, mas de certa forma pudesse receber ainda um pouco de assistência. Quando a gente ama, a gente tenta fazer de tudo para poder chegar ao socorro até o outro. Quantas vezes já partilhei isso com vocês? Via mães passarem situações de extrema penúria e dificuldade, com exploração de todos os tipos, para vir de longe, de outros municípios distantes e quem sabe às vezes até de um outro estado, para visitar o filho encarcerado. E não era só o constrangimento de evitar ao máximo fazer saber que estava indo ao presídio ver um condenado, porque isso em si já não era aceito. As pessoas respeitavam por ser uma mãe, mas não escondiam o desrespeito que sentiam e o desgosto que sentiam pelo filho daquela mãe. E muitas vezes essa mulher ainda chegava, ainda precisava passar a noite em algum lugar para esperar o dia seguinte de se apresentar à visita. E os lugares nem sempre eram de boa qualidade, o preço cobrado tão alto, e às vezes se preservavam até mesmo de tomar uma refeição ou outra trazendo de casa para economizar um pouco mais de dinheiro, ou então para deixar numa geladeira a pagamento aquilo que tinha trazido para o filho, de tão distante que não queria que estragasse, porque aonde, pelo menos aqui no Rio, estavam encarcerados, era um calor realmente infernal, só assim dizendo, né? Uma região muito quente. E no dia seguinte encarar aquela fila e ainda passar por uma série de constrangimentos para poder ver o seu filho. Mas dava um jeito, né? Dava um jeito. Talvez na história de vida desse homem que nós não sabemos quem é, tivesse por detrás uma família. Mas uma coisa é certa, o Senhor que tudo sabe, conhece o coração e as dores desse homem, conhece o coração e as dores dessa família, conhece o coração e as dores daqueles que estão nessa cidade. O Senhor que tudo conhece, a Ele nada escapa de todo o sofrimento e de toda a prece que esse homem, amando sua família, dia e noite ergue aos céus, pedindo a Deus perdão por seus pecados e a graça de ser curado. E eis que um dia, em sua cidade, chega Jesus. Com que ousadia, ânsia, com que amor esse homem não correu ao encontro de Jesus, meus irmãos? E diz o texto, estava em uma cidade quando apareceu um homem. Apareceu porque ele não podia estar dentro da cidade. Mas com que ânsia e com que audácia, também por assim dizer,
ele não correu até Jesus, conhecendo a fama do Senhor, conhecendo que o Senhor estava declarando, olha aqui, é importante isso, uma palavra de reconciliação. Como assim palavra de reconciliação, Pai? Ele estava anunciando o Evangelho, a Boa Nova do Reino. Sim, a Boa Nova do Reino em si é uma declaração de aliança, da aliança definitiva, da reconciliação definitiva. Mas os sinais messiânicos são, por excelência, sinais de reconciliação. O demônio que é expulso dos que estão oprimidos por ele, o templo santo de Deus, o coração do homem, o inimigo de Deus é colocado dali para fora, os enfermos estavam sendo curados, e se a cura acontecia segundo o livro do Levítico, e se pegamos ainda o texto de Levítico, Deuteronômio, nós vamos ver que era porque Deus perdoou a falta cometida. Jesus, em nome de Deus, na compreensão fácil e imediata, como profeta, estava, assim como Elias, também realizou curas e ressurreições, assim como Eliseu, com autoridade, disse a Naamã de andar até as águas do Jordão para se lavar 7 vezes, ali estava esse Jesus, que também estava curando os enfermos. E ele então não pensa 2 vezes. Ele se lança ao encontro de Jesus, trazendo consigo toda a sua história. É forte e bonita essa cura no Evangelho de Lucas. Vendo Jesus, ele caiu com o rosto por terra aos seus pés. Essa é a atitude de maior despojamento e de maior humildade que se poderia prestar a uma outra pessoa. Lembram da parábola que Jesus conta, daquele homem que devia uma grande soma ao rei e que ia ser vendido ele com os filhos e todos os bens e ainda assim não ia dar para pagar tudo que ele devia? Ele caiu aos pés do rei suplicando-lhe. Depois o seu amigo cai aos seus pés, que lhe devia apenas 100 moedas, e faz o mesmo gesto. E ele o trata com repúdio e desprezo. Ele que conheceu o drama que o esperava por conta da dívida com o rei, que lhe foi perdoada de maneira extraordinária pelo rei, que poderia tomar várias decisões, mas teve a decisão de perdoar, ou seja, de dar-lhe anistia completa sobre a dívida. Ele que viveu na pele tudo isso, não consegue receber o seu irmão na mesma dor que passa. Ele não consegue olhar para o sofrimento do outro e vê-lo ali. Mas aqui tem alguém diante desse homem que sofre, que conhece toda a sua história. Pois é o próprio Filho de Deus que está ali, o próprio Senhor, o Verbo encarnado, aquele que desde o princípio estava por ele e o amava. E ele, caindo aos pés, em atitude de humildade, com o rosto por terra, diz as seguintes palavras: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Ele reconhece que Jesus tem o poder e diz: se queres. O que você me diria, meu irmão e minha irmã, sabendo do amor de Jesus por ti, sabendo do amor de Jesus revelado no Evangelho, revelado ao longo da história e da tradição da Igreja, na vida de nossos mártires? O que você me diria se o coração do Senhor não estava desejoso de poder declarar àquele homem não apenas paz, e o que não seria paz para ele, a cura daquela enfermidade, mas seria para toda aquela família. Vendo o amor desse homem pela sua família, vendo o amor da sua família por ele, vendo o sofrimento e conhecendo o sofrimento dele, Jesus quer que entre nós haja paz e aliança, que seja superado tudo aquilo que nos separa,
tudo aquilo que cria entre nós constrangimento para estarmos longe um do outro, não agora no distanciamento social. Isso a gente tem que fazer por uma questão temporal e por uma situação circunstancial que estamos vivendo. Mas muitas vezes deixamos que o vírus do pecado entre nos nossos relacionamentos, infecte a nossa alma e crie adoecimentos graves, interiores no nosso espírito e também nas nossas relações, ao ponto de estabelecermos definitivos isolamentos sociais nos nossos relacionamentos, e isso é muito grave. E o Senhor quer que tudo seja curado, que não haja distância entre nós, que as famílias outra vez se abracem, que os seus membros se aproximem, que as cidades se abram e que todos possam estar bem unidos e em paz. E a resposta do Senhor para aquele homem foi: eu quero. Jesus estende sua mão e o toca. E esse é um gesto que já falamos em outro momento, de participação, de entrar no sofrimento. Era vetado em absoluto tocar em uma pessoa impura, como seria um leproso, porque dessa forma você se tornaria impuro como ele, e o Senhor toma sobre si as nossas dores, como diz São Paulo. Mais explícito nesse gesto, o texto bíblico de São Paulo não tem como, né? Tomou sobre si as nossas dores. Ele estende suas mãos e o toca. Antes da sua resposta, ele toma sobre si as suas dores. Esse gesto diz que todo o sofrimento e tudo aquilo que estava presente na vida daquele homem é acolhido por Jesus. Ao mesmo tempo que é um gesto de autoridade, ao mesmo tempo que é um gesto de acolhimento, é um gesto também messiânico, pois o Messias veio junto do seu povo e, como nós proclamamos, o Emanuel, Deus conosco, que toma sobre si as nossas dores. Como estar em família sem me importar contigo, como sermos um único povo. Ele, que é o Rei e bom pastor, que veio para acolher o rebanho, que toma sobre si a ovelha ferida, que veio para confortar o coração que está cansado e ser repouso nos momentos difíceis. Ele estende sua mão e, tocando-o, diz: eu quero, seja purificado. E imediatamente aquele homem foi purificado de toda a sua doença. E ordenou-lhe então o sigilo. Aquilo que nós vimos e já comentamos em Marcos, que é o segredo messiânico, é muito intenso. Aqui o Senhor lhe diz de ir imediatamente apresentar aos sacerdotes a oferta conforme a prescrição da lei de Israel e dessa forma cumprir o preceito. De fato, Deus o perdoou de seus pecados e era necessário realizar esse ato de ação de graças pela purificação recebida, pela graça alcançada. E a notícia imediatamente se espalha por todas as partes. Difunde-se de uma maneira tão veloz que numerosas multidões acorriam para junto, para serem curadas de suas enfermidades. Outros tantos homens e mulheres foram até o Senhor levar as suas dores para receber dele o socorro necessário. E completa Lucas dizendo para nós, curioso, porque Lucas não diz, e todos foram bem recebidos, e todos foram acolhidos, e Jesus deu atenção para todo mundo, sem distribuição de senha. Não fala isso. Não fala isso. Ele diz simplesmente para ouvi-lo e serem curados em suas enfermidades. Ponto. As pessoas vão até lá para ouvi-lo e serem curados. Com delicadeza, Lucas coloca esse elemento. A cura vem pelo acolhimento da boa nova do Evangelho. Sem uma profissão de fé, como podemos ser curados por Deus? Sem acolhermos a sua palavra, ela é cura, ela é luz para os nossos olhos, ela é luz para os nossos passos, ela é bálsamo de vida sobre a nossa alma, ela é fonte de reconciliação e ela é palavra de anistia e de libertação
para as correias do nosso coração. Então, ouvi-los e serem curados. E Lucas completa dizendo, ele, porém, referindo-se agora a Jesus, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Ele completa com uma percepção do Senhor. Olha que interessante. Ele não fala que o Senhor recebeu a todos. Lucas poderia colocar aqui agora o êxito desse acontecimento messiânico. As multidões vinham para ouvir e serem curadas de suas enfermidades, e todos eram curados. Lucas completa esse texto não com essa segunda aclamação de êxito, porque de certa forma essa aclamação de êxito já apareceu em outras passagens narradas anteriormente. Mas Lucas coloca aqui, pontualiza aqui um elemento central também no seu discurso. O Senhor se retira em lugares desertos para oração. Ele, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Então, imaginemos que a cena se repete. Depois que toda a multidão é ouvida e assistida pelo Senhor, ele se recolhe em oração. Ele se recolhe na presença do Pai. Ele estabelece sua intimidade com o Pai, como falamos no início, alguns dias atrás, na outra meditação. Esse tempo é importantíssimo e fundamental para que o nosso coração possa permanecer firme e vigoroso naquilo que o Senhor nos propõe. Ele nos propõe uma aliança de paz e uma comunhão que supõe esse tempo de intimidade. Então, depois de amar e cuidar de todos, o Senhor em nenhum momento descuidava da sua aliança com o Pai. Também nós somos chamados a cuidar da nossa família. E olha que maravilha! O Senhor curou aquele homem e o devolveu para a sua comunidade. E dessa forma, aquele homem se torna palavra da cura de Deus em favor da comunidade, porque ele agora é testemunho vivo do Deus Reconciliação. Ele cuida dele para que ele possa ser anúncio e cuidado de Deus pelo seu testemunho para muitos, inclusive para a sua família. E o Senhor, que muito nos ama, permanece fiel à sua aliança de amor com o Pai e, ao concluir todas as atividades, se recolhe. O seu último momento é sempre recolhido com aquele que cuida de nós. É recolher-se. O próprio testemunho de Jesus é um testemunho de recolhimento aos cuidados do Pai. O último momento é recolher-se com o Pai. É esse deixar-se cuidar a partir da intimidade com Deus. Colocar-se em intimidade com Deus é deixar o Senhor cuidar de nós. Assim como Jesus cuidou e foi íntimo dele, estendendo a mão sobre ele, ele que veio e se lançou aos pés de Jesus, Jesus estende a mão sobre ele. Assim como o Senhor, em nome do Pai, curou, em comunhão com o Pai, curou e realizou todas aquelas atividades, no final do dia se recolhe na presença do Pai e vai estar junto dele. O coração que ama deseja comunhão com o coração que é amado. E tudo que fazem, fazem por amor. Que essa seja a nossa motivação na preparação da festa do batismo do Senhor que se aproxima nos próximos dias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.